Bom dia, pessoal. Sem sombra de dúvida, uma alegria nós nos reunirmos em data tão festiva para estudarmos um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus. Como o título já foi apresentado, Jesus, Nicodemos e a reencarnação. Claro que falando de reencarnação, nos remetemos às mamães, que segundo os ensinamentos de Emmanuel, a mulher, a mãe, é uma médium de Deus. Uma médium de Deus porque é uma médium de materialização, porque vai materializar o corpo para o espírito, e uma médium de incorporação, porque vai incorporar em si o espírito que virá à sua existência. E, naturalmente, o pai é um farol que dá a direção nisso tudo, junto com a mãe, acabam eles sendo, de fato, o guia, os educadores para aquela criaturinha que Deus confiou às mãos deles. Para você, então, reforçando o que acabou de ser dito, a você, papai, parabéns, felicidades e obrigado pela sua atuação, pelo seu esforço em relação aos nossos irmãos, que são irmãos em sociedade, não é verdade? Na família maior que temos, que é a sociedade, pelo seu esforço no processo da educação. E, claro, para as mamães, que fazem às vezes o papel dos pais, os parabéns também, até porque dia deles, sejam dos pais, das mães e avós e tudo mais, são todos os dias. Que esse dia se represente para você um marco do seu valor para a educação daqueles que lhe foram confiados. Muito bem. Quando a gente fala de Jesus, Nicodemos e da reencarnação, nós nos remetemos a uma figura de um príncipe. Na verdade, é uma lenda oriental, mas a gente não achou um príncipe oriental, então trouxemos um europeu mesmo, serviu. Até porque tinha que ser, se é um príncipe, tem que ser bonitão, porque ele tem que ser encantado, não basta ser príncipe, tem que ser encantado. Bom, a lenda é uma lenda muito simples, que existia um príncipe que ele construiu um palácio gigantesco, onde todas as obras, todo o conhecimento que se tinha de livros, pergaminhos, etc., foram colocados nesse palácio. Era, na verdade, o que ele construiu era um palácio literalmente... Não está mudando. Um palácio de livros. E ele fez o seguinte, trancou e jogou a chave fora. Jogou a chave fora e informou que... devia ter informado aqui. Muito bem. Parece que o lance é aqui. Informou que aquele que encontrasse a chave teria, evidentemente, acesso ao palácio e, obviamente, acesso a todo o conhecimento que era disponibilizado no local. Bom, não deu outra. Os impacientes, na hora que souberam da questão da chave, não volta nem a chave, nem o palácio. Não, queria que voltasse a chave. Eu queria que voltasse o palácio. Deus é pai. Aí, voltou o palácio. Na hora que o pessoal ele avisou de que tinha lançado a chave fora, os impacientes correram para fazer umas chaves e tentaram abrir, não conseguiram, então desistiram. Os receosos, será que nada? Não tem chave coisa nenhuma, de repente, nem vou perder meu tempo. Os desconfiados endossaram da seguinte maneira, disse assim, essa chave ele deve ter feito, guardou com ele, e fazendo a gente de idiota. E claro que a coisa começou a correr, mas teve um pequeno grupo que começou a escavar e achou a dita coisa. Ela já estava enferrujada. E foram lá na porta do palácio e a chave abriu. Os cientistas logo surgiram e disseram o seguinte, não pode ser. Essa chave é enferrujada, quem garante que é a chave original? Aí o príncipe disse, eu não posso garantir absolutamente nada, mas a chave abriu. E se abriu a porta, eu tenho que considerar que ela é válida. Se você pegar o conceito da reencarnação, ele se encaixa exatamente aí. Os impacientes querem as provas de imediato. Já os receosos... talvez seja melhor não se meter com isso. Eu não me meto com essas coisas. O que eu vi isso na minha juventude, que não faz muito tempo, eu peguei a fase que
nós éramos taxados, o Ailton não pegou, aí nós éramos taxados de macumbeiros, né? Era complicado, era complicado. Aí mamãe, católica, fervorosa, praticante, mesmo no plano espiritual, continua puxando um terço, que é uma maravilha. Aí eu falo, não muda nada, né? Aí ela dizia, você vai ficar louco, meu filho, mexendo com essas coisas. E eu fui, assim, na família, a ovelha negra, porque eu ainda desencaminhei um primo meu, levando ele para o espiritismo, o que foi outro show de horror, dado que, né, a ovelha negra ainda tinha a possibilidade de desencaminhar pessoas de uma família de católica praticante. Na realidade, é exatamente a situação, não mexa com essas coisas, estou fora. Os desconfiados, evidentemente, sempre colocam alguma coisa, né? Tipo, isso é coisa de místico. Tanto é que falávamos com uma amiga há poucos instantes atrás, né? O Jung escreveu sobre reencarnação, participou de... O Carl Gustav Jung participou de sessões espíritas, teve uma irmã que foi curada do processo obsessivo em sessões espíritas, etc., mas essa parte da obra pouca gente conhece, né, quando ele fala a respeito. Da mesma forma que se nós formos pesquisar Newton, né, o pai da física, ele escreveu, da sua obra toda escrita, 80% foram análises a respeito de Daniel do Velho Testamento e algumas passagens do Velho Testamento. Quase 80% do que Newton escreveu. E quando ele escreveu sobre a terceira lei dele, é só o que a gente às vezes ouve falar, não é verdade? Era uma criatura que não podia, com capacidade que tinha, sendo o pai da física, não adentrar em aspectos não místicos, mas lógicos da divindade e de si mesmo. O coisa que não aconteceu com aquele que ocupou a cadeira dele, Stephen Hawking, que era um ateu convicto, né? Com toda a possibilidade de poder adentrar nas condições das dimensões paralelas, não aceitava de maneira alguma, atribuindo, evidentemente, claro que não de uma maneira tão objetiva, com a capacidade que essas criaturas têm, a criação de tudo ao acaso. Então tá, isso foi, né, em relação às questões dos cientistas, passa por isso também, né, dentro da nossa historinha. Os cientistas dizem isso não pode ser assim. Me recordo de um grande médium que nós encontramos no Brasil. Você pode encontrar a história dele, que foi tratada pelo professor José Herculano Pires, o nome dele era José Arigó. Zé Arigó, popularmente, Arigó é de matuto, porque Arigó era um matuto mesmo, e ele fazia cirurgias que eram coisas assim absurdas, né? Absurdas, porque na época ele não tinha geladeira, ele fazia, às vezes, muitas delas ele fazia na cozinha da casa dele, e pegava a faca do guarda-comida, e com a faca ele fazia cirurgias. Mas uma delas, aonde foi um médico junto com um jornalista, um médico muito conhecido na época no Brasil, realmente um cidadão que se destacava dentro da área cirúrgica, foi na casa do José Arigó, e estava lá aquela fila na porta da casa dele, e ele virou-se para um indivíduo que estava no meio da fila, era aleatório a coisa, era meio randômica. Pegou o sujeito lá, chamou ele para frente, foi num outro que era um caboclo e disse assim, me dá o seu canivete de cortar fumo. Canivete de cortar fumo de corda. Talvez muita gente nem saiba que seja isso, mas era um fumo mesmo para fazer cigarro de palha que era em corda. E os canivetes eram umas coisas assim que era um facão que você abria. E ele pegou aquilo e meteu no braço do sujeito que ele tinha chamado lá, abriu e na ponta do canivete arrancou um tumor aonde você não teve em momento algum qualquer tipo de hemorragia, muito menos higiene, não é? E para fechar não houve sutura, porque ele segurou, pegou lá uma bandagem, não é? Um pedaço de qualquer coisa de pano, enrolou no braço do sujeito, e nada acontecia. Bom, também não teve nenhum anestésico, mas o indivíduo não teve nenhum problema. Na hora que ele metesse o canivete no meu braço, eu já desencarnava, ele nem precisava continuar a cirurgia. Não é verdade?
Tá louco, aquele treco, quem conhece canivete de cortar fumo que o pessoal usava era uma coisa horrorosa, além do material, né? Do material, qualidade do material. Enferrujado, às vezes, era o mínimo. Aí ele amarrou e bateu em cima da ferida e disse, vai ficar bom, caboclo. O médico que estava com o jornalista imediatamente, claro, né? Buscando matéria, o que o senhor acha? Ele disse, não é possível. Mas como não é possível? Nós acabamos de assistir. Disse, não, isso não é possível. Disse, mas como não é possível? Disse, não é possível porque eu estou dizendo que não é possível. Não é essa postura em relação à reencarnação? Não é possível, porque eu estou dizendo que não é possível. E depende do meu peso, né? Dos meus títulos. Eu estou dizendo que não é possível. Cria-se um processo dogmático, né, onde a gente continua vendo a cisão entre uma coisa e outra, né, da ciência e da religião, mas a religião não como religião, mas vamos falar de espiritualização, da condição do espírito. Se cria a cisão e ambos ficam, por vezes, em posturas dogmáticas, onde um não aceita o que vem do outro, apesar de que isso, graças a Deus, está mudando. Vamos voltar no tempo, 2000 anos atrás, e pegar aquilo que sobrou em relação à questão da reencarnação. Na realidade, nós vamos um pouquinho mais adiante, falarmos a respeito do que fizemos com o assunto nos concílios, porque o que sobrou foi essa passagem que nós elencamos aqui de Nicodemos, e que gostaríamos de dividir com todos para a recordação e as nossas reflexões, e o aspecto do João, que era o Batista, que era o precursor e primo de Jesus, a quem ele diretamente diz, né, para os apóstolos, se tratar de Elias, o profeta reencarnado, como João, aquele que batizava, e que o Herodes, por conta da dança da Salomé na frente, pediu a cabeça, consultando a mamãe, evidentemente, pediu a cabeça do João, que era o Batista, numa bandeja de prata. E aí, como ele tinha falado que ela podia pedir até metade do reino dele, não teve como voltar atrás na frente de todo mundo. São esses comprometimentos, né? E foi o que aconteceu. Foi o que nós temos de informação. No caso do Nicodemos ainda, nessa passagem do Nicodemos, que era um doutor da lei, e foi procurar Jesus às escondidas, porque falar com Jesus na frente das pessoas da época, das pessoas importantes da época, pegava mal. No livro Há 2000 anos, nós vamos encontrar Públio Lentulus, que seria depois o Emmanuel, que trabalharia com Chico Xavier, como nós sabemos, que vai falar com Jesus também em local reservado, às escondidas, porque ele era um contraponto daquilo que se tinha, né, como status e aceitação no período que ele chega. Mas ele não tinha que se preocupar, ele tinha uma missão para fazer e fez e ponto. Goste ou não goste, esta é a mensagem, até porque o espírito já tinha maturidade para essa situação diante da mensagem dele. Então, Nicodemos vai procurá-lo e o diálogo com Nicodemos é simplesmente fantástico. Então, ele chega para falar com Jesus, conforme nós dissemos, e ele foi à noite, evidentemente, né, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Interessante que as afirmações de Jesus são sempre, na verdade te digo. Por que na verdade te digo? Porque estava ali diante de quem quer que fosse a verdade materializada. Aquilo que seremos, aquilo que somos, né? E que estamos em desenvolvimento. Nós somos essa verdade também que está, né, em pleno desenvolvimento. Continua a Nicodemos, então. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Que era o básico. Era o básico. É uma pergunta de básico. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Parece meio vago essa colocação de Jesus nesse instante, né? Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Por isso que Jesus vai adiar uma série de ensinamentos, dizendo: eu vou mandar, não é? Meu Pai vai mandar um Consolador, e ele vos fará lembrar tudo aquilo que tenho dito e, obviamente, acrescentar outros aspectos em virtude da maturidade do Espírito. A água, evidentemente, analisando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma boa referência, mas existem estudos a respeito dessa passagem com Nicodemos, independente só do Evangelho segundo o Espiritismo, ela foi interpretada como a água do batismo, e a palavra Espírito foi substituída por Santo Espírito. Veja que foi, não é, para um determinado segmento, houve uma acomodação. Pega-se a passagem e fez-se uma acomodação, o que distorce completamente aquilo que o Cristo estava falando com Nicodemos, né? Mas, na verdade, Jesus consolida a sua abordagem a dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Kardec conclui dizendo o seguinte: o corpo procede do corpo e o Espírito é independente deste. Vale lembrar, interessante que intuitivamente, não existia conhecimento empírico para a época, era um processo intuitivo de espíritos que vieram sempre para o planeta trazendo sempre algo a mais para alavancar a nossa evolução. Isso acontece em todos os tempos e continua e continuará acontecendo. A água era para os nossos irmãos hebreus o gerador absoluto da vida. É interessante que nós vamos depois, de alguns séculos, constatarmos esta realidade como sendo o elemento gerador da vida no planeta. E é por isso que eles faziam essa relação, da questão de nascer da água e do Espírito. Aí Jesus continuou, nós vamos estar analisando algumas passagens desses ensinamentos dele para Nicodemos. Isso porque até o nome de Nicodemos tinha importância, porque Nicodemos significa vencedor do povo. Ele disse: o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: trata-se aqui do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou à própria alma do homem. Ele diz: mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado no mesmo tempo que o corpo, nós saberíamos de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Nós sabemos, obviamente, quando nós pegamos esse aspecto, capacitados como somos, porque somos criaturas brilhantes, isso é inegável, não é? A nossa capacidade é inegável. Se nós, buscando o Livro dos Espíritos nesta condição, Kardec vai questionar na 393 a respeito de nós podermos saber o que fomos em outras existências. E você tem uma resposta longa para o estudo, mas em determinado momento um parágrafo destaca esta resposta, dizendo o seguinte: basta, resumindo, basta que nós analisemos as nossas tendências. E a gente sabe o que foi na outra existência. Eu não preciso fazer nem terapia regressiva de vida passada? Não necessariamente. Basta que a gente analise as nossas tendências. Simples assim. Se eu sou uma pessoa que sou uma criatura que gosto de usar a língua para detonar a vida dos outros, qual foi a vestimenta que eu usei e qual a importância dela? Não é fácil. Se eu fui um escravo ou uma escrava, eu era um escrava linguarudo. Se eu fui um rei ou uma rainha, eu era um rei ou uma rainha linguaruda. Aonde eu estava, com que vestimenta eu estava, etc., muda o quê? Se eu sou uma criatura teimosa, muda o quê? Eu era alguém que podia ser importante ou não, teimoso. E o que eu preciso fazer o quê?
trabalhar esses aspectos em mim. Simples desse jeito. Basta, às vezes a gente fica com curiosidade, isso não é regra, né? Mas às vezes temos alguma curiosidade, não sei, eu fui em tal lugar, senti como se eu tive um déjà vu, senti como se já estivesse estado lá. Estive? Muito provável. Mas o interessante não é estar lá, é o que você fez lá, criatura. Não é verdade? E o que você pode fazer onde você está hoje. Olha que fantástico, né? Porque o que eu fiz me trouxe até aqui. Não é desprezível. Me trouxe até aqui. Mas me trouxe para até aqui como um alicerce para que eu continue fazendo daqui para frente. Porque o passado, a rigor, do jeito que a gente mede o tempo, já foi. O futuro é subjetivo, eu só tenho hoje. Não vai perder a oportunidade. Não é? Nós só temos hoje. Não vá perder a oportunidade. Por isso que não saia daqui hoje, se você veio com o parceiro ou parceira, de dizer para você que, para ela ou para ele, que você a ama. Não saia daqui hoje, não é, de uma situação sem ter uma solução, pelo menos dar um encaminhamento em alguma solução para um problema. Porque é importante isso, porque a gente só tem o hoje. Eu já citei em palestra anterior, mas eu tenho um amigo que é expositor, ele tem um filho, já fiz até essa referência, que é adolescente. E filhos adolescentes é uma bênção na vida da criatura, né? Porque nós já fomos um dia uma bênção na vida das pessoas, né? O adolescente ele é uma bênção. Ele é um pacote preparado para que você o receba e exercite toda a paciência que você tem no mundo, como nós fizemos as pessoas exercitar conosco, por razões simples, entendendo mais a condição do espírito. Olha que situação. Nós somos o adolescente recém-reencarnado. O processo reencarnatório fecha mais ou menos aos 7 anos de idade. Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 13, reencarnação. Você vai ver que fecha mais ou menos aos 7 anos de idade. O indivíduo está lá com 13, 14. Faz 7 anos que esse indivíduo fechou o processo reencarnatório. Ele mergulhou na personalidade anterior dele, fazendo perguntas ou respostas, como um adulto até 3, 4 anos, às vezes até um bocadinho mais. Né? Olha o conflito. Uma personalidade X que está num processo educacional diferente, num momento diferente de tempo, num inconsciente coletivo diferente, porque, via de regra, o brasileiro, conforme dizia o Chico, se não foi francês, padre e freira, não reencarnou no Brasil. Que referência interessante, né? A grande maioria teria vindo, né? Claro que sem exageros, da Europa. O fato é que, por isso que às vezes a gente se sente, não, eu acho que eu fui uma rainha, que eu fui um rei, que eu fui um príncipe ou uma princesa. Foi. Porque se tivesse sido o cara que varria o chão, lavava a roupa, era mentor dessa turma. Não é verdade? Seríamos nós os mentores e não o contrário. Aí o fato é que essa condição de... Me perdi. fui esticar... Hã? Sim. Eu fui muito fundo. Eu regredi. Eu regredi. A Marisa percebeu, eu regredi. Por isso que ela deu a dica. Você tem um conflito de tudo isso. Então, é educação inconsciente coletivo, situação de personalidade anterior, que está muito próximo, tudo brotando em cima de... Imagina, fora toda a condição hormonal. Os questionamentos todos. É esse que é o adolescente. É isso que seremos. Esperamos aí que você demore mais tempo. Mas já queimamos meais da metade da reencarnação. Então, é o que seremos, né, daqui a algum tempo. É um processo de muita dificuldade. De muita dificuldade. Por isso que há que se ter a dosagem de dar direcionamento, mais paciência para lidar com esse momento. Porque é um momento importante para o próprio espírito que está se adaptando ainda no processo reencarnatório. Ainda é um processo de adaptação. Está havendo ainda um processo de adaptação. Por isso, às vezes, dá dificuldade. Bom, continuando, essa passagem é a consagração efetiva da pré-existência da alma.
e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ou seja, não é quantos egos nós não temos aqui, não é? E que brotam em determinados momentos, não é? Em situações que podem ser positivas daquilo, pô, já fiz isso, não conheço bem, mas tenho uma facilidade incrível para fazer. Ou, às vezes, o processo da irritabilidade, da atitude, não é? Por vezes até mesmo agressiva, seja em palavras, quando não em ações, são situações ainda que estão para ser administradas e precisam ser administradas. Que a educação faz um papel importantíssimo nesse processo, aplacando no indivíduo determinadas atitudes não positivas e estimulando as atitudes, os posicionamentos positivos que a gente chama de virtude. Mas não só essa lição, porque Jesus diz o seguinte: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Jesus conhecia tudo a respeito, conhece tudo a respeito deste planeta e tudo a respeito de cada um de nós. Por isso que ele disse que, na verdade, ele está testemunhando aquilo que viu e que conhece. Tudo. Por isso que ele vai dizer, não é? As ovelhas que o meu Pai me designou, nenhuma se perderá. É um espírito crístico. O espírito crístico abarca, não o planeta, mas as criaturas todas que se relacionam com ele. Até porque, desde Emmanuel vai dizer no A Caminho da Luz, desde o momento do deslocamento da massa, da estrela nossa, que seria depois de bilhões de anos aquilo que a gente tem como morada e que por vezes trata ela tão mal, não é verdade? Mas vai voltar para cá. Esse que é o detalhe. Não vai para outro planeta enquanto não resolver coletivamente a situação aqui, tá? Então vamos avisando aos navegantes que queriam ir para Júpiter. Não é aquela cidadezinha aqui mais para cima, é o planeta, onde as pessoas lá são bons. Enquanto o planeta não for replantado, tudo funcionar maravilhosamente bem, não vai para Júpiter. Estamos combinados? Não vai para Júpiter. Lá os cães fazem um serviço doméstico. Não vai para Júpiter. Você vai viver 400 a 500 anos lá. Não vai viver 400, 500 anos lá. Porque do jeito que a gente é, se a gente for para lá, ninguém aguenta a gente 400, 500 anos. Não é verdade? Olha como Deus sabe o que faz. 100 anos, às vezes, a gente já dá um trabalho miserável. Ele conhece tudo. Tudo sobre todo mundo. Não é se miscuindo na vida das pessoas, mas é evidentemente tendo responsabilidade sobre as criaturas, sobre o próprio planeta, que o Emmanuel vai dizer que ele toma a responsabilidade a partir daquele instante do deslocamento da massa da estrela que a gente chama de Sol, e a partir daí cuida, não do planeta, pura e simplesmente da evolução do planeta, que o planeta está evoluindo também, como também as criaturas que estão nesta dimensão e as outras tantas que se encontram em dimensões paralelas, dando, segundo Emmanuel, cerca de 20 bilhões de pessoas, dos quais 7 e pouco estão reencarnadas. O que é uma maravilha, né? Porque a vida ela não pode estar restrita a uma situação, ela dá continuidade. Isso você prova a cada momento de um simples cochilo, que a vida tem a beleza, né, de nós sermos criaturas transcendentais. Estamos não só nesta dimensão. Basta lembrar, né? Falamos sempre aqui, nos cursos sempre trazem o assunto. Basta lembrar, onde é que está o seu perispírito agora? Né? Se não na dimensão paralela. E assim, vai fazendo as subdivisões, que nós vamos vendo que cada situação, claro que não é deslocado, mas está onde? Na dimensão paralela. Onde é que está o corpo mental? Numa outra dimensão. Onde é que está o espírito, ou seja, nós mesmos? Numa outra dimensão. Só que não há uma situação que se perceba a separação, não é? Há uma integração, mas cada dimensão é respeitada. Tanto é que você tem um cochilo, puf, você está na dimensão paralela, vivenciando uma realidade que é toda sua, etc., com contatos e tudo mais, de uma forma completamente natural. Até porque a realidade de vida é exatamente essa, o resto é ilusão. Como os orientais já trazem nas suas doutrinas, nas suas religiões, este mundo é ilusão do espírito. Simples assim. Tudo
é uma questão de interpretação do cérebro. Já falamos aqui em palestra anterior, talvez você se lembre. Usamos até um exemplo. Né? Se você for lembrar agora o que está te esperando na cantina. Né? Se você lembrar de alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você já saboreou, que você gosta. Você pense na cantina agora. Se desdobre e vá até a cantina. Ok? Tem alguma coisa que pode te atrair, não é verdade? Que te dá água na boca, às vezes, né? Se você ficar pensando muito. Você já comeu. O cérebro não sabe o que é fato ou o que não é. Para ele, ambos são. A fantasia que a gente faz é uma realidade para o cérebro. É uma realidade. O cérebro não faz distinção daquilo que você vive e daquilo que você imagina. Então, se você já foi à cantina e já comeu o pastel, para o seu cérebro você comeu. Então, mas quando terminar, você vai lá e executa logo de uma vez, porque a caloria você já colocou para dentro mesmo, então agora resolve. Coma 2 vezes. Né? Exatamente isso. Para o cérebro não há distinção entre aquilo que a gente lembra e aquilo que nós fazemos. É a mesma coisa como se tivesse acontecido. Daí o porquê da razão de que a fantasia que a criatura faz, ela é realidade para a pessoa, porque o cérebro entende como realidade. Por isso que, lembram-se que nós citamos o exemplo do cinema, o cinema encanta tanto, ou o teatro, etc., encanta tanto, porque esta relação da fantasia é uma realidade para o cérebro, que é simplesmente fantástico. Né? Mas vamos continuar. O que diz a Joana de Ângeles nesse livro Jesus e a Atualidade, através da psicografia do Divaldo? Diz assim, se Jesus não fosse reencarnacionista, a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte por faltar-lhe justiça na sua mais alta expressão, não propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa. E Jesus sabia disso, sim. Tanto é que o processo de cura dele, Jesus não cura todas as pessoas. Ele cura algumas pessoas que já se encontravam curadas, ou seja, estavam em condição de recuperar a saúde, mostrando pura e simplesmente que as provas e as expiações, ou expiações, sendo que a expiação sempre é uma prova e não necessariamente a prova é uma expiação, estavam ali encerradas. Por vezes temos um programa reencarnatório onde trazemos determinada moléstia, que é um freio, para segurar as ações, as atitudes da criatura até determinado momento, sendo que a partir dali já é possível liberá-la. Eu já acompanhei alguns casos assim nítidos em relação a essa situação que estamos dando a informação aqui. O indivíduo vem com algum tipo de distúrbio, seja ele qual for, seja psíquico, seja físico, que funciona exatamente como uma trava para segurar as atitudes, ações, etc., do indivíduo até certo ponto. E a partir daí a pessoa pode ser, né, alcança o resultado positivo daquilo que a gente chama cura e vive um padrão diferenciado porque teve o bloqueio. Quando isso não acontece, por vezes a situação, o desconforto da continuidade até os términos do dia, da vida física, podendo dar continuidade, inclusive no plano espiritual, dependendo da necessidade e condição mental que o indivíduo se posicione. Se você pegar o livro Os Mensageiros de André Luiz, nós vamos encontrar casos onde o sujeito, com o desequilíbrio que apresentava psíquico no planeta, dá continuidade depois do desencarne dele, porque pura e simplesmente essa situação de encarnado-desencarnado para ele não existiu. Porque a existência, a vida é uma coisa só. A mudança da vestimenta nossa, nós fazemos com regularidade. Todos os dias nós experimentamos esta mudança. Nós saímos do corpo pelo processo do sono. Então, esta alteração, quando ela acontece em definitivo, nada mudou. É uma continuidade. O indivíduo que não tem a consciência, para ele nada mudou em relação a isso. E também Deus não violenta as criaturas. Ninguém vai ser obrigado a aceitar uma situação que não esteja ainda consciente para ela ou preparado para ela. Como é que toda essa estrutura, então, reencarnacionista de Jesus tem um comprometimento?
Lamentavelmente, inclusive, é de se estranhar que muitas religiões que estão voltadas, né, com o fundamento cristão, ou no cristianismo, ainda lutem contra uma realidade que se estampa. Mas existem razões efetivas do que aconteceu na história, principalmente do lado ocidental. Ela começa essa situação em 325, né, da nossa era, no Concílio de Niceia, onde o imperador romano Constantino, chamado Grande, apesar de ser baixinho, e sua mãe Helena, que foi inclusive canonizada como santa, eles decidiram suprimir as informações a respeito da reencarnação no Novo Testamento. Por quê? Porque os nobres que sustentavam a igreja, e reencarnar como nobre depois como plebeu pegava mal e coisas do gênero, não era interessante. A Santa Helena foi aquela que foi no ano 300 para a Palestina e achou da cruz do Cristo 3 gravetos da cruz do Cristo. Vai ser boa localizadora de cruz do Cristo lá na Palestina. Né? 300 anos depois, né, ela apareceu com os gravetos, né, mas não é fácil não, né? Nem apodreceu o treco lá, ela achou inclusive de quem era. Né? Devia ter o carimbo do CIF, né? Lá não era possível. Bom, enfim, aí eles decidiram e foi feita uma votação e decidido estava e morreu o assunto, foi por aí. Mas não parou aí. Né? Esse era o cidadão, né? O Constantino deve ser agora um expositor, uma expositora espírita, dizendo que não é nada disso, não é esse que vos fala. Com certeza não é. Mas o fato mas não parou aí. A coisa foi para o de Constantinopla, o segundo concílio de Constantinopla, em 553, que a Teodora, que é esta beleza que você está vendo do centro, ela convenceu o Justiniano, que é este fofo aí, a transformar a reencarnação em heresia. Ou seja, tinha um problema ali. Né? O Justiniano era apaixonado pela Teodora. Bom, a gente já sabe, não é, que quem manda. Então, aí, não é verdade? A gente já sabe quem manda. Nós somos donos de uma pretensão enorme, nós homens, né? Mas a gente já sabe quem manda. Muito bem. É bom ser consciente, né, Léo? É bom ser consciente. Eu tenho um amigo que ele tem, como é o meu caso, 3 filhos homens. E a gente sempre soube que nós éramos minoria em casa. Aí sempre soubemos disso. É real essa situação. E ele dizia assim: concorda logo, Humberto, porque costuma ficar mais barato. É uma realidade. O fato é que a situação ela chegou, ela era meretriz, a Teodora. E o Justiniano se apaixonou por ela e transformou-a em uma imperatriz. Ela imediatamente começou a dar um jeito nas colegas de trabalho, que ela foi fazendo com que desaparecessem carinhosamente. E segundo, ela era escravocrata, ela trabalhava com o comércio de escravos. E aí ficava complicado. Né? Imagina, a imperatriz comercializando escravo, e como é que viria na próxima reencarnação? Porque essa situação tinha o efeito da ação e reação e não de causa e efeito, o que é completamente diferente da terceira lei de Newton, com a situação de que Aristóteles, nos 4º século antes de Cristo, vai trazer sobre a questão de causa e efeito. Não, o elemento causador sou eu, não é a ação pura e simples que, conforme já dissemos, é a terceira lei de Newton. O que vige para o espírito é o causa e efeito. Não significa, então, que o indivíduo que um dia fez um comércio de natureza ilegal tenha que vir daquela maneira, porque, como causador que ele pode, não é, se conscientizar, fazer grandes diferenças. O que é preferível? Um indivíduo que tenha uma clínica de abortos, que fez centenas deles, ele venha e seja abortado centenas de vezes? Isso é ridículo. Não é? Muito melhor que um indivíduo desse conscientizado venha numa posição de um sujeito que possa encontrar solução para os males da criatura, tipo encontrar uma vacina que possa assistir as criaturas e dar vida a milhões de pessoas, do que
ficar experienciando uma situação atrás da outra. Imagina o tempo desta criatura. As leis de Deus são educadoras, não são vingativas, por isso que não funciona o processo. Mas era a crença, então, de que a reencarnação era isso. O fez, pagou. Né? E, lamentavelmente, ainda encontramos, às vezes, algumas figuras, mesmo no meio espírita, que dizem, não, nós reencarnamos para sofrer. Isso é balela, ninguém reencarnou para sofrer. Quem de nós, né, sendo filhos, filhas de Deus, reencarna tendo o amor como essência para sofrer? É o mesmo absurdo de que nós tivéssemos o ser amado, seja ele a começar de um pet. Nós queiramos que esta criaturinha sofra. Nós tenhamos uma atitude positiva para o sofrimento dela, e não o contrário, de tentar, no mínimo, minimizar. Não só o nosso, mas o do outro, daquele ser amado. Que às vezes a gente se doa integralmente por aquela criatura, seja ela qual for, comprometendo, por vezes, a própria saúde nossa em favor daquele ser amado. Como se no micro nós fazemos isso, será possível admitir no macro, que é a divindade, uma atitude, um posicionamento que seja diferente desse? É querer ser muito pequeno. Aí é respeitável, porque é uma questão de atitude. A criatura quer viver assim, quer gerenciar a sua vida dessa maneira, achando que a divindade é um carrasco que não tem sequer o mínimo de consideração pelas suas criaturas. É querer realmente pensar muito pequeno. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento. Isso é o ponto central da nossa reencarnação. A gente exercitar relacionamento. Por isso que a gente reencarna em sociedade. Uma que se chama família, que é o cadinho redentor das almas, como diz Emmanuel. Você sabe o que é cadinho, né? Você bota os materiais e fica fervendo no laboratório. É lá que a gente vai exercitar relacionamento. Se não é lá com eles, é com aqueles que são mais próximos. Aonde a gente vai, sempre tem um grupinho que é mais próximo. É com esses, que é o sentido de nós exercitarmos a relação. Nesse caso, suprime-se e temos aí um período de que esse Deus vingativo, de que essa situação de existência, né, uma vida onde o sujeito não tem opção, nasce, de repente, num berço miserável, tem uma vida miserável, por vezes enfermo, etc., aí termina a sua existência em dias dolorosos e a gente olha a divindade sob esse ponto de vista, permitindo esta situação. Quando, de fato, né, exercitando esses aspectos, buscando conhecimento, lembram-se exatamente do castelo, o castelo de livros que está aberto para nós, assim que em 1857 o codificador, não é, pegou a chave e abriu. E o Espiritismo possui 3 por falta de uma. A primeira é filosófica, por meio da própria filosofia espírita, analisando a ciência, questionando. A segunda, científica, que são os aspectos das nossas propostas de pesquisa, utilizando uma das vias, uma das ferramentas que é a mediunidade. E a terceira, que é a questão da religião, mas não o religare de religião. Religião vem de religio, né, que é ver de novo, ler de novo. É o religare, que significa voltar à causa, voltar ao ponto central, ou seja, a nossa volta para com Deus. Isso é a religião no Espiritismo, ligar criatura, criador, a espiritualização do ser, a vivência desta criatura, valorizando-se e projetando no outro a valorização de si mesmo, olhando o outro, por isso, como irmão e como irmã, que por vezes tem a oportunidade de falhar, como nós também por nossa vez. Isso tem um marco que acontece nesse país, em 11 de dezembro de 1847, quando em Hydesville, nessa casinha simplória,
a família Fox aluga e encontra lá um hóspede que já estava lá há algum tempo, chamado Charles Rosma. E ele era o batedor de plantão, um espírito batedor. E começou a comunicação com as meninas em relação ao sim, não. Um era sim, dois era não. Um era sim. Imagina você construir uma frase. Né? Isso aqui foi o Charles Rosma que se vingou. Aí, para você construir uma frase, não põe a mão, porque de repente foi ele. Aí, o fato é que construía-se uma frase dessa maneira. Né? Imagina, sim, não, sim, não, sim, não, um assim, dois é não. Daí é que nasceu o samba, né? Porque você imagina que o cara tinha que ser bom de batuque. Bom, de 1847, lamentavelmente... Não, só podia ser, né? Mas essa só podia ser. O fato é que, dessa situação de 1847, lamentavelmente, as moças foram colocadas em descrédito. A história é longa, vale a pena ser estudada, porque é muito interessante, e o movimento que foi contrário, etc., mas vai parar, não é? De 1847 em 1854, isso é foto da época, essa é a famosa mesa girante, que o Kardec, na época o Hippolyte Léon Denisard Rivel, que seria o Allan Kardec, não é? Utilizaria o pseudônimo, vai analisar sobre os aspectos do magnetismo pessoal ou animal, dizendo que isso era possível. Até o amigo dele, de mais de 25 anos, dizer para ele, olha, mas elas respondem às perguntas que lhes são feitas. Ele disse, olha... Como é que uma mesa que não tem cérebro possa dar uma resposta inteligente a uma pergunta inteligente? Começam os processos de pesquisa. Essa história toda você encontra nessa obra belíssima de Kardec, que é Obras Póstumas, que ele estava redigindo até quando teve o aneurisma e desencarnou. O que é interessante notar é o seguinte, esse livro Reencarnação em Foco, que a gente também indica como uma leitura muito saudável, de Alberto de Souza Rocha, ele diz o seguinte... O Espiritismo tem a chave autêntica que esclarece, então, para todos nós, não mais o ser, né, colocado como um ser vingador, o carrasco, e não o pai que é. Nesse dia que nós comemoramos o Dia dos Pais, né, como é bom saber que nós temos um pai, que na verdade é pai ou mãe, porque a estrutura não é uma conhecida comum para nós, mas é uma situação que às vezes a gente ainda identifica como pai, pela condição da sociedade assimilar a divindade, como macho ou como fêmea, pouco importa, mas nesse dia que nós comemoramos uma data tão agradável como o Dia dos Pais, né, saber dessa relação de um pai que é só amor para as criaturas, né, que nos sustenta, que nos atende sempre que nós peçamos para ele com coerência, apresentemos a necessidade real, peçamos luz, peçamos oportunidade, saúde para o trabalho, alegria para viver, esperança, somos literalmente atendidos. E é esse pai que vai ser desmascarado aquele lado que é o carrasco, que vai explicar, então, e através da doutrina, racionalmente, das desigualdades sociais, do problema do sofrimento, das mortes prematuras, das grandes expiações individuais, quando nós mesmos, por vezes, estamos inseridos, também em casos de expiações coletivas. Essa é a chave autêntica da reencarnação, que nos traz explicação para todos esses aspectos. Por isso, não é aplaudir, ser feliz com o problema, mas buscar aprender com ele. E aproveitar os momentos de alegria, não a alegria passageira, mas transformar não só viver momentos de alegria, mas trabalhar para a felicidade. De que maneira? Procurando se conhecer. O indivíduo que busca se conhecer, recomendação de quem? De Jesus há mais de 2000 anos. Procureis a verdade, e a verdade vos libertará. Se somos a verdade, quando falávamos a princípio, se somos a verdade em expansão, quando vamos nos conhecer, nos libertamos de quem? De nós mesmos.
dos nossos pontos de vista, das nossas teimosias, das situações que nos fazem com que nós não possamos viver dias mais felizes. Isso não é utopia, isto não é fantasia, isso é realidade. Quando nós vemos no Evangelho a felicidade não é deste mundo, é verdade não ser desse mundo. Quando a gente se atrela ao mundo, quando nós nos escravizamos a situações, posições, pessoas e coisas, o mundo não pode transformar isso em felicidade. Por quê? Porque as coisas se degeneram, as coisas enferrujam, são corroídas. As pessoas têm o direito de fazer mudanças. Não é verdade? Posições podem ser alteradas a qualquer momento. Então é acumular o quê? Os aspectos positivos, fazer com que essa estrutura positiva em cada um de nós desabroche em favor não só nosso, mas do outro. Saia daqui hoje com uma proposta de fazer a sua semana de sorriso. Sorria mais. Eu vou achar que eu sou maluco, que acha que você é um maluco sorridente, mas que tenham essa postura diante da vida. Mas por quê? Pelo simples fato de você estar vivo. Já não é o suficiente? Já não é o suficiente? Pode ser que a gente não tenha tido, né, pessoal? Os pais que a gente queria, a posição que nós gostaríamos, a situação hoje pode ser esta ou aquela. Não perca a esperança que o Senhor te deposita. Não é uma esperança só de nós para conosco, é da divindade para conosco. Esse é o ponto. É a esperança que nós representamos materializada de Deus no mundo. A gente não pode decepcioná-lo, principalmente no dia que a gente comemora Ele. Nós não podemos, nós não temos o direito de decepcioná-lo. Nós não temos o direito de transformar a nossa vida em infelicidade e transformar a vida do outro em infelicidade, porque nós estamos infelizes por não queremos exercer em nós as capacidades que todos nós temos, buscando nos conhecer e valorizarmos-nos como criaturas de Deus que nós somos. Por isso que, em relação, sejam quais forem as aflições que nos aturdem, as frustrações, as perdas sofridas, os distúrbios físicos, as limitações intelectuais e morais que nos têm conduzidos, por vezes, a repetidos insucessos. Lembremo-nos sempre do diálogo entre Jesus e Nicodemos, com o Mestre, quando sentencia a grande lei dos destinos humanos. Sempre será necessário e é preciso nascer de novo. Muita paz. Muito obrigado.